Amém, amém. Agora sim, estamos conectados. Seja muito bem-vinda a mais um sábado aqui junto conosco. Vocês que estão entrando online. Aqui ainda não dá pra gente ver quem que tá online. E aqui agora o nosso boa noite oficial a todos que estão aqui conosco, sustentando esse lugar espiritual, nosso sábado, culto dos jovens. Jovens adoradores, jovens sensíveis à palavra dele. É isso que a gente tem recebido. Nós como presbitério, a gente se reúne aqui todo sábado antes para a gente estar orando, para a gente estar sustentando esse lugar em oração. E hoje Deus nos deu uma palavra de sensibilidade. Então eu quero que tu fique com essa palavra hoje no teu coração. Vocês que foram atraídos aqui online, que dedicaram, se comprometeram com esse ambiente, de estar se acomodando, de estar tendo uma postura de reverência para esse lugar de adoração. E vocês que foram, nós que fomos atraídos aqui presencialmente. A gente tem muitas pessoas que foram abatidas fisicamente. Tem gente que tá aqui também, mas que também não tá muito bem, tá com febre. A Aline Witt, ela estava aqui conosco na reunião e aí agora já não estava muito bem, não vai conseguir estar junto conosco. Mas a gente está aqui sustentando por eles. A gente está aqui representando eles, representando o pastor Alberto e o pastor Tiago, que estão lá em Brasília, junto com os nossos irmãos de Brasília. Então eu quero levantar mesmo um clamor, quero que vocês elevem a voz de vocês, se coloquem nessa postura de oração mesmo, para a gente ter esse momento de oração pelos nossos irmãos e por essa reunião. Amém? Amém. Vai te colocando mesmo nesse ambiente de oração, num ambiente de gratidão pelo que o Senhor tem feito com as nossas vidas. Nós não estaríamos aqui se não fosse pela Tua graça e pelo Teu amor que nos alcançou, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ganharmos uma voz que a gente nunca teve, a ganharmos uma postura de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Homens e mulheres sensíveis à Tua voz, sensíveis à Tua palavra. Vai, Senhor, estendendo esse ambiente espiritual que Tu formou aqui nessa noite para a casa de cada um que não conseguiu estar conosco presencialmente. Tu é o médico dos médicos, Tu sabe, Senhor, o porquê eles estão sendo abatidos. É Tu que abate, é Tu que cura. Tudo tem um propósito, nada foge do Teu controle. Vai falando no íntimo dessas pessoas que foram abatidas, dos nossos irmãos, e restaura eles, Senhor. Que seja uma noite restauradora, que eles bebam da água e se alimente do alimento, que não vão mais dar fome, que vão saciar eles. Em nome de Jesus, liberamos a cura para esses nossos irmãos. E a gente quer estar estendendo esse ambiente também de consagração e temor para a vida lá do pastor Tiago, do pastor Alberto, que estão em São Paulo, nessa tenda alargada, uma estaca firmada lá em Alphaville, Senhor, nesse evento do SPAN. Abençoa os nossos irmãos de Brasília, os nossos irmãos de São Paulo, em nome de Jesus, dá graça e sabedoria para eles e conduz essa noite, Senhor, conduz todos os louvores, tudo que for falado nessa noite, que nada saia do Teu propósito, em nome de Jesus, amém? Amém, galera, vamos lá, eu tô achando o pessoal muito desanimado, amém ou não amém? Amém! Então tá, vamos pro nosso boa noite, jovens, então. 3, 2, 1, boa noite, jovens! Tudo que tem fôlego, louva o Senhor, louva o Senhor, louva o Senhor. Tudo que tem fôlego, louva o Senhor. No vale eu louvo nas montanhas. Se tenho certeza, mesmo duvidando, louvo se estou forte, mesmo se caídos, pois nosso louvor derruba gigantes. Enquanto eu
viver com toda a minha alma, eu louvo ao Senhor, meu amor. Louvo ao Senhor, meu amor. Eu louvo na luz. Eu louvo na luz e na escuridão, pois sei que o controle está em tuas mãos, pois nosso louvor é mais do que um som. Foi Ele quem trouxe Jericó ao chão. Enquanto eu viver com toda a minha alma, eu louvo ao Senhor, meu amor. Louvo ao Senhor, meu amor. Não vou me calar. Não vou me calar, o Rei vivo está. A igreja em uma só voz cantará. Louvo ao Senhor, meu amor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Pois tu és Senhor e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Pois tu és Senhor e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Louve ao Senhor, meu amor. Louve ao Senhor, meu amor. Pois tu és Senhor e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Pois tu és Senhor e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Louve ao Senhor, meu clamor. 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 Fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia. Amém, amém. Eu quero propor um desafio aqui pra galera que tá online. Eu quero que agora tu te aproxime de alguém que tu olhou nessa primeira música e disse assim: eu queria estar animado assim. Vai, te aproxima de alguém aí que tu olhou e disse: eu queria estar animado que nem essa pessoa. Bora, bora. Acha uma dupla aí pra dançar junto. E se tu não achou ninguém, te aproxima de alguém e diz: vamos junto. Vai, vai lá. Vamos, vamos. Vamos se mexendo. É isso aí. É mais uma noite que Deus trouxe todo mundo pra cá. E é impossível sair daqui sem ter entregado tudo que vocês têm pra entregar. É impossível tocar um louvor agitado e tu te ver parado e não te mexer. Então agora chama quem tá do teu lado, entrega tudo que tu tem pra entregar. Não deixa nada. Amém? Então vamos lá. Com as palmas, pessoal. Vem, Senhor, enche esse lugar.
E vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. E fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Dá um abraço em alguém que está aí perto de ti. Vem e abraça-me. Sente esse abraço do Senhor nessa noite. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Sai do chão. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vem, Senhor, encher esse lugar. E vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. E fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. E vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Sai do chão. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto segundos só pra te encontrar. Pois quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Glória a Deus, glória a Deus, é isso. É isso que dá vontade. Quando a gente está cantando isso é porque a gente está declarando: Senhor, quando eu estou na tua presença, dá vontade de eu largar todo o comodismo, tudo aquilo que me deixa confortável para viver aquilo que tu tem para mim. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de se alegrar. Irmãos, tem vezes que a gente chega nesse lugar sem forças nem para cantar. Tem vezes que a gente chega sem forças para levantar a nossa mão. Tem vezes que a gente chega sem forças para falar. Às vezes a gente não quer nem cumprimentar o irmão que chega para abraçar a gente. Às vezes a gente tá com as lágrimas. As nossas lágrimas é tudo que a gente tem para entregar para o Senhor. Mas a gente inicia aqui se alegrando
E ao mesmo tempo a gente inicia aqui declarando, Senhor, que tudo que a gente tem nessa noite a gente quer te entregar, Senhor. Mesmo se a gente estiver cansado, se a gente estiver triste, Senhor, estiver se sentindo sem forças, Pai, no nosso corpo físico, Senhor, ou no nosso coração, vai fazendo uma análise nessa noite de como que tá o teu coração, de como que tu chegou nesse lugar. Se tu tá feliz, continua te alegrando, fortalece alguém aí que Deus vai fazer passar por ti. Mas se tu tá se sentindo fraco, se tu tá te sentindo precisando muito mais do que conseguindo entregar qualquer coisa, não tem problema, porque esse lugar nos renova, é esse lugar que nos fortalece, é esse lugar que nos enche de força para a gente continuar vivendo os nossos dias. Por isso te sente encorajado nessa noite. E encorajado nessa noite, a gente quer estar declarando aqui, Senhor, nessa noite, que a gente quer entregar tudo no teu altar, Senhor, tudo aos teus pés, tudo, Senhor, que nós temos, nem se for um aleluia, Senhor, nem se for, Senhor, só um grito de socorro, Senhor, é isso que a gente quer estar te entregando nessa noite, Pai. É isso, Senhor, que está no nosso coração, Senhor, e a gente sabe, Pai, que é isso que um Pai deseja de nós. É só isso que tu deseja de nós, Senhor. Por isso a gente quer se entregar aqui nessa noite. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Declara agora que a tua vida é oferta nesse altar. Minha vida é oferta em seu altar. E vai sentindo esse renovo do Espírito. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu. Meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, e para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar, nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito Santo, Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, com tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, pois eu sou teu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, e
e para sempre estarás. Para sempre, Senhor, nós te desejamos, Senhor. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, e para sempre tu reinas, teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Declara isso. Eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, sempre estarás. Aleluia, é isso, Senhor. É isso, Senhor, que nos mantém, Senhor, de pé todos os dias, Senhor. Essa certeza que nós temos no nosso coração, Senhor. Tem uma certeza no nosso coração, tem uma convicção no nosso coração, Senhor, onde a gente pode dizer: eu sou teu e tu és meu. Eu sei que ao meu lado tu sempre estarás. É isso, Pai, que nos fortalece, Senhor. É isso, Senhor, que nos mantém de pé. Essa convicção no nosso coração, Pai, que precisa ser maior, Senhor, do que qualquer outra coisa, Pai. E é nesse lugar, Senhor, que essa convicção ela se renova. É nesse lugar, Senhor, que a gente é renovados pela Tua Palavra. Isso é a Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra, Pai, que nunca cessa, Senhor, que nunca acaba, Senhor, que nunca termina, Pai. É quando a gente declara: eu sei que ao meu lado Tu estás, Senhor. Eu sei que eu sou teu, eu sei que tu és meu, eu sei aquele sacrifício que tu fez por mim naquela cruz. É isso que me certifica de que eu sou teu e que tu é meu. E é isso, Senhor, que vai nos fortalecendo, Pai. Essa noite, Pai, seja uma noite de renovo, Senhor, uma noite de sensibilidade para a Tua voz, Senhor. Nos deixa sensíveis nessa noite, Senhor. A gente quer continuar declarando, Pai, que a gente sabe, Pai, que nós somos teus e que tu, Senhor, é da tua igreja, Senhor, e que a gente não está desamparado, Pai. A gente quer continuar declarando isso nessa noite e declarando também, Senhor, que a gente vai estabelecer, Senhor, o fundamento da nossa vida em Ti, Senhor, e que é nisso que a gente vai construir a nossa vida. É nisso, Senhor, que a gente vai basear os nossos dias, Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra firme no coração dos meus irmãos nessa noite, Senhor. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora.
vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche nosso coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou confiar minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. Oh, vai declarando que Ele é santo nessa noite. Santo, és convido a te chegar mais pertinho do Senhor agora. Vai inclinando o teu coração em adoração com o nosso perfeito louvor. E é isso que o Senhor deseja de mim e de você. Amém? Vai inclinando, vai chegando perto de alguém aí, meu irmão. Se tu sentir de chegar perto de alguém aí. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não te apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará,
altar e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar e não se apagará, não se apagará. Do nosso louvor não seja momento de lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não sou uma canção que alegra a ti, e se o meu coração não queimar por ti. Sabe que eu estava lendo, continua nesse ambiente de oração e adoração. A gente está nesse momento de preparação para nossa primeira cantata de Natal. E a gente tem mergulhado na história de Jesus, do nascimento de Jesus, da genealogia de Cristo. E enquanto a gente louvava o Senhor e o pessoal do louvor ia nos conduzindo, eu fui lembrando da vida de Maria. Porque Maria era essa mulher que não tinha resultado, não tinha estrutura alguma aparente para ser a escolhida para ser a mãe de Jesus. E aí ali em Lucas 1, a partir do verso 30, vai discorrendo a história de quando o anjo Gabriel vai avisar ela, vai dar a notícia que ela seria escolhida. E diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como que isso vai acontecer se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo vai vir sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E ali no versículo 38, Maria responde: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela só teve um eis-me aqui. Ela não tinha nenhum resultado, era uma mulher virgem, não tinha como aparentemente, mas ela tinha disposição no coração dela. Isso era o que ela tinha para entregar. Enquanto a gente louvava, eu me lembrava daquele louvor que fala que a gente só tem um aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e dizer que a gente só tem um aleluia, que é isso que a gente tem. A gente não tem mais nada, eu não tenho um currículo para apresentar, eu não tenho uma vida idônea. Eu sou uma pecadora, mas eu tenho eis-me aqui para te entregar, Senhor. Entrega isso que tu tem nessa noite. Tu é uma virgem que o Senhor está falando, está te dando a responsabilidade, porque tu é filha dele. Então só fala para ele: eu sou tua serva, Senhor, faça a tua vontade, cumpre em mim o teu propósito. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração, entrega nessa noite o teu aleluia, enquanto o louvor nos conduz. Não tenho nada além de um coração cantando aleluia,
que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Dá uma salva de palmas para Ele. É tudo que a gente tem. O Senhor é o Senhor do inexplicável. A gente não vai entender muita coisa, a gente não vai saber explicar muita coisa que está acontecendo conosco, mas a gente tem um aleluia. A gente quer ter um coração submetido à vontade dEle. Faça a tua vontade na minha vida. O Senhor é o Senhor da minha vida, é quem conduz, é quem rege as minhas decisões. Em nome de Jesus. Às vezes a gente não vai entender, a gente vai chorar, a gente vai estar triste porque a nossa alma quer fazer uma coisa, mas o Senhor está nos direcionando para fazer outra. A gente precisa confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Podemos nos sentar, nos preparando para o momento da palavra. Já fomos muito bem preparados durante esse louvor. Louvor é um momento em que o Senhor vai preparando mesmo o nosso coração, preparando a nossa alma, para que a gente extraia tudo que Ele tem para nós nesse culto de uma forma completa e plena. Antes, quero só reforçar que a gente já está nas vésperas do nosso Natal, do nosso Ano Novo, mas vamos falar sobre a nossa Agora a gente já tá com saudade deles, né? O Miguel ficava aqui no meio das meninas e ele só na bateria. Ele era um show à parte dele, né? Ele não tava nem aí pra coreografia, ele só queria tocar a bateria dele no ritmo que o Samuel tava ditando. Né, Miguel? Que tu gosta de bateria? Tu gosta, né? Mimoso. Saudade dessa dupla, do trio, né? O Noah não tá ali, o Noah deve estar pertinho, mamando, se alimentando, jantando. Mas glória a Deus mesmo, por essa nossa igreja, né? Ah, tá ali, ó. Ai, o Noah, bem penteado. Daqui a pouco ele tá dançando contigo, hein, Miguel? Bem acordado.
Ai, esse trio. Mas glória a Deus. Queria reforçar então mas a gente sabe que tem uma guerra espiritual que a gente está enfrentando, amém? Então por isso que eu fiz questão da gente orar no início do culto pela vida da Aline Witt. A Kate estava aqui mal, a TT tá mal, também foi abatida, tá aqui do nosso lado, mas não conseguiu estar aqui junto conosco, né, TT? Mas tá ali, firme e forte junto conosco, se preparando para amanhã. Em nome de Jesus, tu vai estar aqui conosco amanhã. Nossa fiel escudeira, anciã, Clary. Então, é um momento assim que a gente precisa tá muito tenso assim e em temor, porque o Senhor vai fazer conosco aí nesses próximos dias que antecedem a nossa cantata. Amém? Fica atenta mesmo com o teu coração tensionado para esse dia. Então, agora eu queria chamar a nossa preletora, que tava procurando, mas eu já achei. Vitória Bassotto. Hoje ela não pegou os microfones para cantar, mas ela vai pegar os microfones para nos trazer o que Deus tem colocado no coração dela. Deus tem dado uma palavra para ela já há um tempo, tá no óleo, e agora Deus escolheu esse momento para tu estar dividindo conosco. Amém? Deus te abençoe. Amém. Boa noite, jovens. Os jovens hoje foram gastados e desgastados até o fim. Tem mais uma leva ainda, galera. Glória a Deus que a gente pode estar sendo desgastado, né? Em nome do Senhor, entregando pro Senhor o que a gente tem que entregar. Olha pra pessoa que tá do teu lado e diz assim: te anima que tem mais. Te anima que tem mais. Galerinha de casa, tem mais. Tem mais palavra, tem mais louvor, tem mais revelação do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. E para a gente pensar assim, refletir sobre o que o Senhor tem, mais uma parte, né? A gente está recebendo muito de Deus, muita palavra, muito ensino. Eu quero que vocês abram comigo ali em Ruth, para a gente conversar um pouquinho sobre a história. Uma história muito conhecida. História de uma mulher que se depara com um improvável na frente dela. A vida de Ruth é uma mulher que ela se depara num momento ali em que o povo está passando por uma dificuldade muito grande. E o marido dela, ele é morto em um desses combates, e fica ela e a sogra dela, e elas começam uma conversa ali, porque naquela época, quando tu era casado e ou teu marido acabava morrendo ou acontecia outra situação, tu tinha o direito de voltar para o teu povo, tu tinha o direito de voltar para a tua cultura, tu tinha o direito de voltar para os teus costumes. E Noemi, como essa mulher levantada, como a sogra de Ruth, ela incentiva e estimula a Ruth a voltar, porque ela não tinha mais o que entregar. Ela não tinha mais o porquê ela tá ali. Então pensa só contigo, é como se nesse dia hoje tu poderia voltar para os teus costumes. Não tem nada que te prenda aqui. Mas tem uma palavra e uma convicção no teu coração de que esse é o teu lugar, amém? Independente de perdas, independente de circunstâncias,
Independente de, muitas vezes, como a Tana falou, a gente chega aqui com o nosso coração destruído. E a gente só tem para entregar para o Senhor o aleluia. Mas com a convicção de que esse lugar, ele pertence a nós e nós pertencemos a ele, a gente declara que aqui é o lugar que a gente tem que estar. Aqui é o melhor lugar para a gente se fortalecer com a vida da igreja, com a vida dos nossos irmãos. Por que o pessoal que está no online, eles fazem esse esforço de ficar na frente de uma telinha por um momento? Porque eles sabem da onde que veio a raiz deles. Eles sabem para onde que eles estão indo e qual que é a cultura que eles estão levando. E essa é a conversa que Noemi ela tem com o Ruth. E eu queria que a gente pudesse ler a partir do verso 6. Capítulo 1, verso 6. Todo mundo achou? Amém? Ele vai falando assim: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com as suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Verso 11. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam os seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então Noemi expressava ali um coração de alguém que já desistiu da vida. Pensa comigo nessa noite. Teve algum momento que tu já tinha desistido de tudo assim? Sabe aquele momento que parece que não tem mais sentido nem as pessoas andarem contigo e nem tu andar mais diante de um propósito? É aquele momento que a gente está com a nossa fé muito ferida e que a gente pensa que não tem mais saída. Era isso que Noemi estava expressando nesse momento. Verso 14. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Presta atenção. Por mais que Orfa tenha dito antes um não, ela não conseguiu, ela voltou. Ela não conseguiu porque não era para ela. Mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Fala para alguém que está do teu lado: se apegou firmemente a Noemi. Repete essa palavra aí para alguém: firmemente. Olha só. Verso 15. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Verso 16. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-lo voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, eu lá viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Eu queria que a gente se atentasse a esse momento, porque, irmãos, é muito forte esse momento na vida de Ruth e de Noemi.
Sabe que essa palavra, ela veio num culto de domingo, quando eu estava ouvindo a Cris falar. A Cris, ela trouxe ali um testemunho, estava ela e o pastor. E aí nesse testemunho a Cris, ela diz assim, ninguém é obrigado a estar aqui. Ela fala, ninguém é obrigado a estar aqui na igreja, ninguém é obrigado a estar vivendo a vida que a gente leva, ninguém é. Inclusive, se vocês têm a vontade de sair, tem que sair. E aí me veio essa palavra e eu lembrei desse momento, porque Noemi, ela fala para aquelas mulheres, ela diz assim, voltem para o povo de vocês, é o mais óbvio a se fazer. É cada um de nós aqui hoje voltar para os nossos parentes, voltar para a nossa cidade, voltar para os nossos antigos costumes, voltar para as coisas que a gente fazia. É muito mais fácil. Mas aí vem a vida de Ruth e ela diz assim, que Deus me castigue severamente se porventura eu sair daqui antes da minha morte. Será que hoje a gente está com essa convicção de que o nosso lugar é esse? É a vida da igreja? Será que quando acontecer uma perda, a gente vai estar firmes assim? A gente vai estar dizendo que Deus me castigue se eu sair daqui? Porque muitas vezes o que acontece? O nosso coração, ele se volta contra um lugar. E na verdade é Deus revelando uma natureza nossa. É Deus revelando que a gente tem muita facilidade de trocar os ambientes, trocar as pessoas, trocar os casamentos. A gente tem falado sobre ídolos, né? Então tu imagina a convicção agora dessa mulher de dizer assim, pode acontecer tudo, mas eu não vou largar o Senhor. A gente precisa fazer essa oração nessa noite e clamar a Deus, porque muitas vezes o cansaço nos rouba da gente estar diante da presença do Senhor. Muitas vezes os pensamentos estão nos roubando de estar na presença do Senhor. A gente falou muito essa semana no devocional sobre isso. Os costumes nossos, nós estamos andando sem pensar. Então, por nós não termos convicção, qualquer coisa nos tira daqui. É um evento lá que eu quero ir, é um amigo que eu quero visitar. E pensem, não tem problema visitar essas pessoas, mas a palavra, ela é clara. Tu foi chamado, não olha mais para trás. Tu está sendo convocado, não olha mais para trás. E para a gente já ir conversando, Taena, sobre isso, eu queria que a gente abrisse ali em 2 Pedro, que foi um texto que a gente finaliza, porque o que a gente precisa pensar? Tem vezes que a gente está muito cansado na caminhada mesmo. Tem vezes que a gente chega aqui e a gente não vê mais sentido, a gente olha assim para as pessoas e a gente está sem ânimo, sem vigor. E não é por gastar a nossa vida para o Senhor, mas é por estar gastando para as nossas próprias vontades. Só que a gente não percebe isso, porque a gente acha que a gente está gastando demais para o Senhor. E ali em 2 Pedro, ele vai falando sobre uma constância e um crescimento na fé. Por que eu quis ligar esses dois textos? Porque Ruth foi essa pessoa que no momento mais difícil da vida dela, no momento que ela perde o marido dela, no momento em que não tem mais sentido ela continuar onde ela estava, ela continua ali e ela diz, esse é o meu lugar. É essa pergunta que eu fui me fazendo. Será que hoje eu tenho a convicção do lugar que eu estou? Será que hoje eu tenho a convicção das coisas que eu estou fazendo? Ou ainda tem dúvidas que fazem com que eu pense que outros lugares seriam melhor para mim? E ali em 2 Pedro ele vai falando assim, capítulo 1, a partir do verso 3. Deus, com o seu poder divino, nos concedeu tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Olha só, tem promessas aqui na vida da igreja, amém? Tem promessa na tua vida
Te anima nessa noite, tem uma promessa, Aline, que está fazendo com que tu fique firme aqui nesse ambiente. Por isso que tu pode dizer que Deus me castigue severamente se eu sair daqui. Porque a gente não está falando de pessoas, a gente está falando de uma promessa que acontece lá desde o princípio. Então essa promessa, ela está sendo carregada pela vida de cada um de nós. Está sendo carregada por ti, Fábio. Então tem que ficar firme nos momentos de angústia. Te agarra com as pessoas que estão ali do teu lado, sabe? Firmemente. Se prende firmemente às pessoas que vão fortalecer a tua fé nesse momento. E aí ele vai dizendo ali no 5, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a devoção à fraternidade e a fraternidade ao amor. Então essa é a nossa caminhada e o nosso desenvolvimento na fé. A gente vai ter que perseverar. A gente vai ter que ter domínio próprio. Nos momentos que a gente não vai querer ir para alguns lugares, a gente vai ter que ir. Nos momentos que a gente não vai querer falar com alguém lá na escola, a gente vai ter que falar com alguém lá na escola. Nos momentos que a gente não quiser se indispor na relação, a gente vai ter que se indispor na relação, porque é o Senhor que está enviando cada um de nós. Então é tempo da gente entender que essa cantata que Deus nos deu está declarando que é a voz do Senhor. A voz do Senhor. Ou seja, falem. Por isso que a gente fala para os nossos adolescentes, né? Não só para os adolescentes, para nós aqui também. Fala, abre a tua boca e te apega firmemente às coisas do Senhor, porque tem lugares que não é mais para a gente ficar com dúvida e sair. Então é isso, Taiana, que eu queria que a gente conversasse assim nessa noite, abrindo meu coração aqui junto com vocês. Amém, amém. Agora sim. Essa palavra vai muito ao encontro assim do que Deus tem falado conosco sobre a vida de Jesus, do nascimento dele. Porque Maria nem sabia o que estava acontecendo, né? Não tinha noção que ela carregava a promessa. Que ela carregava ali o autor da vida, o Salvador, não tinha noção. Mas ela falou, eis-me aqui. Permaneceu no lugar onde ela estava. E Ruth, ela tinha todas as justificativas e os argumentos para sair dali, né? Para se distanciar. Noemi falou, tu não precisa ficar aqui. Vai com a tua família, quem está com um problema aqui sou eu. E ela permaneceu. Porque ela sabia quem ela era. E aí eu estava conversando e uso da liberdade que eu tenho assim em Deus com a Ana Júlia, nossa irmã Ana Júlia, e ela tem passado por um momento na vida dela que ela tem dividido com algumas pessoas aqui da igreja, e ela está passando exatamente por isso. Tem lugares que ela quer estar e ela não pode estar, só que ela sabe que ela não tem que estar nesses lugares, né, Ana? Ela divide assim e abre o coração dela. Ela sabe que ela não tem que estar, mas a alma dela gostaria de estar. E aí é aquele conflito que a gente não entende. Então muitas vezes a gente vai dizer, eu tenho que ficar aqui, mas eu não quero. Eu não quero, tem muitas coisas que estão me chamando, tem coisas que são lícitas para mim. Eu tenho muito para viver ainda, depois eu volto, daqui a pouco eu faço o caminho de volta, sou nova. Tantas coisas, né? Tantas ofertas que vêm para nós quando a gente está na escola. Ah, mas não tem problema. É só uma coisinha, é só uma maçãzinha ali, não tem problema. E aí a gente vai lá e sai desse lugar. E abandona a promessa. Então, é uma experiência assim que eu tenho vivido com a Ana. E a Ana, ela é essa adolescente que está aqui no nosso meio, que está vivendo esses desafios, e a gente está podendo viver junto com ela, com a casa dela, com a Aline. E muitas vezes a gente não vai entender. Não vamos entender quais são as direções que o Senhor está nos dando. Mas vai ser necessário a gente permanecer. Então, comecei a lembrar assim desses testemunhos.
recente esse testemunho que a Ana está vivendo, mas a gente já viveu isso aqui com muita gente. Eu já vivi, já quis sair daqui muitas vezes. Mas o Senhor fala, permanece. Permanece. E aí depois a gente entende porque a gente não tem noção do que a gente está carregando nas nossas mãos, né? Então, muito importante, assim, forte essa palavra que tu traz pra gente refletir. A gente vai vendo esse princípio da fidelidade muito expresso, né? Nessa palavra, assim, que é uma virtude de Deus, né? Então, quando a gente vê esse princípio de fidelidade na vida de uma pessoa, a gente consegue ver Deus na vida daquela pessoa. Porque vai chegar momentos da nossa vida que a gente vai ter todos os embasamentos para abandonar alguém. A gente vai ter todas as situações favoráveis para isso acontecer. Porque tu imagina, né, naquela época, tu ficar sem marido, era tu ficar sem esperança para uma mulher. Uma mulher, ela ficava desassistida, né, sem um marido, sem um homem, sem filhos. Aquilo ali era motivo de muita vergonha, ficava abandonada, né, naquela época. Então, quando morreu os maridos ali, morreu a esperança daquelas mulheres ali. Mas eu aprendi uma coisa com o Lucinei, assim, esse final de semana. Dentro disso que eles têm vivido, a casa deles, ele me mandou um vídeo. E eu tenho falado que... Não sei se foi isso que ele falou, mas foi isso que eu entendi. Que quando morre algo, a gente tem que compreender que ressuscita algo também, né? Então só morre alguma coisa para ressuscitar algo. E às vezes a gente fica preso na morte e não na esperança da ressurreição. E aí a gente fica ali preso naquela morte e não com a esperança e a alegria de que algo vai ressuscitar. Então o que ressuscitou aqui, a grande alegria que nasceu dentro daquela morte, foi uma nova relação da Ruth com Noemi. Eu não quero julgar aqui que era Moabe, a outra, né? Orfa aqui, ela estava errada de ter seguido a vida dela. Pode ser que o destino para ela ali era mesmo, né? Mas Ruth não. Diante de toda aquela morte que estava diante dela ali, e a morte uma escassez, né? Porque eles viviam uma escassez ali muito violenta. Por isso que eles estavam retornando, né, para as cidades delas ali, que era terra de Moabe, aí sim. Então elas estavam retornando porque eles viram lá tem mantimentos, então vão voltar para lá. Então era morte e escassez. E é interessante porque Noemi, ela traz embasamentos assim muito convincentes, assim, né, da pessoa dizer assim, não, é isso mesmo. Que ela traz assim, não, mas olha, eu acredito que vocês estão comigo por algum interesse. E eu não tenho mais filhos para dar para vocês. Que é o que eu acredito que vocês estejam procurando, né? Então eu fico imaginando assim, os nossos chefes, né? Eles chegando assim pra gente dizer assim, não, mas não dá mais para tu continuar comigo, porque eu não tenho mais dinheiro para te dar. Eu não tenho mais um cargo para te dar. Eu não tenho mais essa alegria que tu tá procurando para te dar. E ali, Ruth demonstrou que a relação dela não estava baseada a partir daquilo que Noemi podia dar para ela. Estava acima daquilo ali. Estava no compromisso, na aliança que elas tinham. Então isso que a gente precisa aprender. Por isso que ela diz, não insiste. Tu não está entendendo. Não é por aquilo que tu pode me dar. É por aquilo que a gente tem de compromisso um com o outro. Por isso que a gente precisa compreender qual que é o compromisso e a responsabilidade, a aliança que a gente tem um com o outro. Porque a partir do momento que a gente não puder entregar nada para alguém, não tem mais nenhum benefício para entregar para alguém, aquilo ali vai ser sustentado, aquela aliança ali, né? Ou vão nos abandonar, como aconteceu com Orfa, né? Que foi a escolha dela.
Mas a gente precisa aprender com isso, né? Que ela foi fiel mesmo não tendo mais nenhum benefício de andar com Ruth. Parece que nunca pega o microfone, nunca mexe no microfone. Mas é isso assim, sabe, Edu? Porque quando eu ouvia esse testemunho da crise do pastor naquele domingo, eu ficava pensando assim, muitos falam que existe uma idolatria pessoal. Mas é que não tem como entender, porque aqui eles poderiam olhar para Ruth e pensar, não, mas Ruth também está idolatrando então Noemi. Só que não era isso. Ruth, ela sabia exatamente o lugar que ela tinha que estar. Porque ela tinha ali uma relação, ela tinha uma convicção tão grande que não era a pessoa, mas era o momento em que ela tinha que estar e como que ela tinha que estar. Por isso que quando a Cris falou aquilo naquele dia, disse assim, tá muito livre para qualquer um ir. Fiquei pensando, tá, mas não tem. Quando tu sabe, Janice, que o lugar é teu, que aquele ambiente, que aquelas pessoas, tu tem que estar com elas, mesmo que elas te mandem embora, tu não vai. Tu não vai. Porque é o Senhor que está te mantendo ali. Então é forte isso. Como o Edu e a Tayana falaram. É forte porque isso fala diretamente da nossa relação com Deus. Por isso que a gente se reúne aqui todo sábado, todo domingo. E tantos outros dias. Porque o Senhor está falando com a gente de que tem lugares que a gente precisa estar. Vai lá, Laura. Oi, agora foi. Amém, essa palavra ela é muito interessante mesmo, a gente escuta desde pequenininho e eu fiquei pensando nessa convicção que Ruth teve. Agora o que o Edu falou fez muito sentido, porque eu fiquei pensando na convicção da salvação que Ruth tinha. Ruth tinha a convicção de que se ela fosse com Noemi, ela ia ser salva. O propósito que tinha nela ia ser salvo. Porque se ela se movimentasse diferente disso, ela ia perder tudo que estava proposto para ela. Que já não era nada aparentemente. Já era esse óbvio. Tinha esse óbvio que é de ir para a família dela, para o bairro dela, ali, ficar ali, talvez casar de novo. Mas como ela tinha essa convicção de salvação, ela foi. E ela não desistiu. E eu acho isso muito admirável nela, né? E aí eu fiquei pensando nos filhos dela, que ela gerou. E aí eu fui ler, eu perguntei até para Mari se ela sabia, e eu fui ler na Bíblia. E eu achei que ela foi mãe de Obed, e Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai do rei Davi. Então ela também participa da linhagem real, que é de Davi. Imagina se ela tivesse se contentado com tudo que estava acontecendo na vida dela, olhando para essa certeza de morte, não olhando para essa expectativa e essa esperança de ressurreição, ela não teria gerado esse filho, que é tão importante para a genealogia de Cristo ali, né? Então eu fiquei pensando nessa convicção de salvação. Muito bom. Amém. Vamos nos colocando de pé para a gente ter um tempo de oração. Clamar para que Deus permita que essas promessas elas continuem firmes no nosso coração. Vai te colocando assim nessa posição de clamar ao Senhor assim nessa noite. Vai fechando os teus olhos e vai orando a Deus, sabe? Vai primeiro agradecendo ao Senhor assim por Ele ter te entregue nesse lugar que é um lugar de muita palavra. Nós agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Vai declarando isso para o Senhor. O Senhor tem sido fiel
quando a gente não consegue alcançar, Senhor, a fidelidade. O Senhor tem sido fiel quando a gente tenta se desviar para caminhos que não são teus, Senhor. O Senhor tem sido fiel, Pai, quando nós desistimos dos lugares em que o Senhor nos coloca, Pai. Quando a gente desiste de relacionamentos, mesmo que seja contra aquilo que Tu fala para nós, Senhor, o Senhor permanece fiel porque Tu é fiel, Senhor. Sabe, agora vai orando assim. Vai orando pelo teu coração, vai colocando a mão no teu coração. E vai pedindo para Deus para que, se tem lugares ainda que a gente pense em desistir em algum momento, pense em entregar. Se tem pensamentos às vezes que façam com que a gente não consiga entender o que é permanecer, o que é perseverar, Senhor, acessa esses lugares, Senhor, nessa noite, Pai. Acesse esses lugares do nosso coração. Revela para nós, Pai, nessa noite. Revela para nós, Senhor, as nossas fraquezas por causa de uma natureza, Senhor. Revela para nós, Senhor, os lugares que ainda nós precisamos da vida da igreja para que a gente permaneça, Senhor, fiel, Pai, como a Tua palavra, Senhor. Somente aquele que declara isso, somente aquele que fala de fato, Senhor, eu não consigo, Pai. Eu ainda sou tão fraco. Eu ainda sou tão imaturo, Senhor. Somente esses conseguem acessar de forma profunda a verdadeira paz que vai excedendo todo o entendimento. Nos momentos mais difíceis, esses momentos em que a gente recebe um não de Deus e que a gente gostaria de um sim. Os momentos em que a gente perde, que a morte ela visita a nossa casa. Restaura nessa noite, Pai. Traz de volta o fôlego de vida. Traz de volta, Senhor, o olhar de esperança, Pai, como nós ouvimos nessa noite. Traz de volta, Senhor, o olhar de alegria, Pai, para aqueles que não conseguem mais se alegrar. Porque Tu é fiel. Oh, Senhor, o Senhor está colhendo lágrimas nessa noite, Pai. O Senhor está colhendo um quebrantamento diante de ambientes que nós não sabemos nem chorar mais. Espírito Santo, vai orando, vai permitindo, sabe que o Senhor vai te levando para uma oração. Se tu entender, te aproxima de alguém enquanto a gente vai estar louvando o nome do Senhor. Aleluia. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias. Novas sandálias pra suportar o dia. Ele pôs um anel. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Oh, Novas sandálias e disse: vai. Quem vai? E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças. Aleluia. Eu afundei os barcos do Oh, é tempo de largar tudo. É tempo de largar tudo. E eu me despedi dos meus pais. E eu Queimei minhas carroças. Aleluia. Declara a igreja do Senhor, vamos juntos. Pra que iremos? Barcos do Pra que irei? Pra que iremos? Pra que eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar.
nessa noite, levanta tua voz. Palavras de vida eterna. Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. Fomos encontrados pelo amor. E eu sou. Aleluia. Sou totalmente teu. Eu fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. E eu sou totalmente teu. Fomos contemplados. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Amém. Graças a Deus. Dá uma salva de palmas em nome de Jesus. Te despede de alguém, abraça alguém. Lembrando que amanhã a gente tem as nossas reuniões às 9 da manhã e às 19 horas. Graças a Deus, te alegra juntos. Amém. Dançar mais um pouquinho? Bora. Durante a noite andei, onde me esconderei, alma cansada, fracos meus pés, com tudo eu me entreguei, mas a guerra eu não ganhei, eu lutei, mas só afundei, correndo então na contramão, mas conheci quem me salvou, pra uma família ele me levou, me levantou, me aproximou, meus pés firmou, hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou, grato ao meu mestre, o meu salvador, grato a ti. Oh, grato a ti. Oh, sim, eu provei e vi a dúvida se esvair, eu tenho a certeza, confio em ti. O fardo ele levou, a vida ele me chamou, se meu passador ele apagou, e até o dia do Senhor cantarei sobre o seu amor, o filho para casa já voltou, me levantou, me aproximou, meus pés firmou, hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração ele curou, e então meu nome ele transformou, grato ao meu mestre, grato a ti. Grato a ti. Oh, e o inferno não resistirá. E o inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá.
resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre. Me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador. Porque meu coração ele curou, e então meu nome ele transformou. Grato ao meu mestre, o meu salvador, grato a ti.